Boa noite a todos. Como estão? Desejo uma ótima semana para vocês. Estamos aqui começando o nosso segundo encontro. E antes de apresentar as palestrantes de hoje, vou passar a palavra para o pastor Dene, pastor da UCB, que está aqui mais um encontro, nos prestigiando com a sua presença. Pastor, com você agora. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para agradecer a todos os líderes de saúde, e também a sua equipe que estão aí empolgados e interessados em levar adiante esta mensagem e ajudar a nossa igreja a viver de uma forma mais saudável. Quero também agradecer ao grupo do NASP por este esforço em ensinar. Com certeza, Deus tem muitas bênçãos a retribuir a vocês por este presente que vocês estão dando para toda a União Central Brasileira. Muito obrigado. Eu queria, antes de orar com esse grupo, apresentar para vocês que ano que vem, numa tentativa de nós desafiarmos mais a igreja e melhorarmos o trabalho da saúde. A cada encontro aqui, a gente quer dar uma palhinha para aqueles que já são líderes daquilo que vai ter ano que vem. Então, quero apresentar para vocês aí de primeira mão uma ideia que vai ser implementada, que é de estabelecermos padrões, padrões de desempenho, padrões de qualidade para as igrejas. Então, a igreja vai poder receber, de acordo com as suas atividades de saúde, ela poderá ser padrão bronze, se ela fizer os requisitos mínimos, ela poderá ser padrão prata ou padrão ouro. E assim, se a igreja fizer os requisitos básicos, ela então vai receber uma placa bonita que ela vai poder colocar, quem sabe, na recepção da igreja ou em algum lugar. E assim, a cada ano a gente vai ver ali a progressão, o crescimento daquela igreja no aspecto da saúde, tá? Mas, Deni, quais são esses requisitos básicos? Quais são? Como é que eu faço para ter o padrão bronze, prata, o ouro? Bom, se você quer ser padrão bronze, então você, como líder, tem que realizar no próximo ano 6 atividades básicas. Uma delas, participar de um treinamento da associação. Olha que fácil. Esse daí já é o primeiro requisito, tá bom? Segundo requisito, olha que fácil. É fácil. Segundo requisito é você realizar o sábado da saúde na sua igreja. Ó, isso aqui é muito fácil até agora, hein? Terceiro requisito. Sabe aquele vídeo que é produzido pela Novo Tempo, que a gente manda todo final de semana para vocês? Então, Momento Vida e Saúde? Basta passar isso em algum culto da igreja, sábado, domingo ou quarta-feira, e colocar nas redes sociais. Até agora tá fácil, pessoal? O que vocês acham? Posso ver aí a sua mão? Tá fácil? Até agora tá fácil ser padrão bronze, hein? Mas o que mais? Aí o desafio vai ser que você, como líder, para você se aperfeiçoar no seu conhecimento de saúde, que você leia um livro de saúde escrito por Ellen White. Só isso. Um livro que você leia escrito por Ellen White sobre saúde. Esse é o quarto requisito. O quinto requisito para ser igreja padrão bronze é que você ajude a fazer
que você organize uma feira de saúde. Que você organize uma feira de saúde. Ah, mas pastor, a minha igreja é minúscula, ela é muito pequenininha. Não consigo fazer feira de saúde. Então, que você participe de uma feira de saúde que aconteceu no distrito, ok? Então, se a sua igreja consegue fazer a feira, faz a feira. Minha igreja é muito pequena, não tem como fazer nem a feira simples. Nós vamos dar ideias para vocês. Você tem que participar de uma feira de saúde no seu distrito. E o sexto requisito para ser igreja padrão bronze é que alguém que vocês estabeleceram um relacionamento em alguma atividade, seja numa feira de saúde, seja em qualquer programação de saúde, e alguém que veio de fora, alguém desconhecido, logicamente, seja conduzido de alguma forma a fazer um estudo bíblico, seja iniciado para fazer um estudo bíblico. Esses são os requisitos básicos para receber padrão ouro, ou melhor, padrão bronze no ano que vem, tá bom? Mas e como é que eu faço se eu quero ser padrão prata ou padrão ouro? Aí você vai receber uma lista de atividades, uma lista de ações que envolve o Clube Vida e Saúde. Se você fizer os 6 requisitos básicos, obrigatórios, e mais 2 atividades dessa lista, você já é prata. Quais 2? Se você fizer um curso de culinária, se você fizer um grupo de caminhada, se você fizer 2 atividades, uma lista de 20 itens, você já é prata. 6 requisitos obrigatórios, mais 2 requisitos eletivos, que vai escolher de acordo com a sua equipe, sua igreja, seu contexto. E para ser ouro, você faz as 6 atividades obrigatórias e 4 eletivas. 4 ações eletivas. Por exemplo, um grupo de caminhada, um curso de culinária, um grupo de apoio para pessoas da terceira idade, com crochê, com artesanato. Tudo isso é saúde, pessoal. Tudo isso é saúde. É um curso como deixar de fumar, enfim, vocês vão escolher, tá? E se por acaso uma igreja levar alguém a um batismo no próximo ano e tenha sido fruto, influência do trabalho da saúde, essa placa, bronze, prata ou ouro, vai ter ali uma estrela bonita, gratidão pelo trabalho de evangelismo também que foi realizado. Então, é uma tentativa de nós registrarmos o trabalho que está sendo feito, de você mostrar para a sua igreja, colocar lá o que foi feito. E assim, a cada ano a gente vai aprimorando e vai crescendo naquilo que a gente está fazendo na área de saúde, tá bom? Então, como eu disse, cada encontro aqui que o NASP está promovendo, a gente vai dar uma palhinha de alguma coisa, tá? A partir da próximos encontros, nós vamos dar dicas de como fazer isso que eu acabei de falar aqui. Como é que faz a feira, né? Como é que eu faço o sábado de saúde? Eu não sei como é que faz isso. Primeira vez que eu estou sendo líder de saúde, enfim. Então você vai receber orientações, sugestões, dicas de como fazer isso, tá bom? Bom, vamos Pastor, orar então? Pastor, Oi? Sim, estão perguntando aqui no claro. chat se essas Sim. informações, como que essas informações vão ser passadas, se isso vai ser oficializado, esses requisitos, né, para bronze, prata, ouro, em que momento que eles vão ter essas informações oficiais? Ah, excelente pergunta. Nós estamos elaborando um cartão. Nesse cartão vai estar explicando o projeto e ali estarão os requisitos obrigatórios e uma lista de requisitos ou de atividades eletivas. Cada associação vai receber isso aqui na União Central Brasileira, né, aqui no estado de São Paulo. Se por acaso alguém está assistindo que é de outro lugar, aí é outra união, aí é o outro projeto. Mas aqui no estado de São Paulo vai ser assim. Então, você que é líder, vocês vão ter, então, um cartão especial que vocês vão preencher, qual que foi a atividade, a data que foi feito, a data que você participou do treinamento,
o seu pastor vai assinar, né? Ok, fez atividade, Não tinha enfim. na geladeira. Chucrute. E isso vai ser entregue na associação. E aí o departamental de cada associação vai ter os cartões entregues e aí vai providenciar as placas para cada igreja de acordo com o padrão. Se não alcançou os 6 itens obrigatórios, daí não tem padrão, tá bom? Aí não entra nem no padrão bronze. Então tem que se esforçar para pelo menos os 6 itens obrigatórios poder cumprir, tá bom? Mais alguma pergunta? Não cheguei a ver se tem mais Acho alguma coisa que nessa direção. a outra pergunta que tem aqui nessa questão é se esses itens é anual, então a cada ano pode mudar a plaquinha, eles têm que conseguir de forma anual, não sei se tem definido isso. Então, ano que vem vai ser o primeiro ano. E aí a gente vai ver como é que vai ser. A gente vai ver se ficou muito difícil. Eu acho que vai ser muito fácil, né? E Mas aí eles a vão gente ter o vai prazo de desafiar. 12 meses para desenvolver todas as atividades e eu acho que essa que é a pergunta, em quanto tempo eles têm Isso, que eles vão desenvolver? ter o ano que vem. Eles vão ter o ano que vem para poder desenvolver as atividades, tá? Talvez alguma associação peça assim, entrega até o final de outubro para a gente poder ter tempo hábil de De pegar e fazer contabilizar, a né? placa e entregar a placa, né? Porque se você entregar só no final do ano que vem, a placa só vai chegar em 2027, né? Então, as associações vão estabelecer uma data para ter tempo hábil de confeccionar a placa e entregar para todas as igrejas, tá ok? Bom, estaremos aí, pessoal, né, nos encontros e qualquer dúvida pode perguntar, a gente está aqui à disposição, tá ok? O que importa é que a saúde seja o braço, tá? Não esqueçam daquilo que eu falei semana passada. A saúde é um braço e ele tem que estar estendido para a comunidade, ele tem que estar estendido para ajudar as pessoas. E esse é o sonho de Deus para todos nós aqui. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor Deus, nós oramos a Ti, agradecidos pela vida e a vida abundante que o Senhor nos dá. E para essa noite, Pai, aqui estamos para aprender mais a respeito da saúde, de maneira especial a saúde bucal, e pedimos a Ti a bênção sobre cada um desses líderes que estão aqui assistindo, palestrantes também, e que seja uma bênção para o crescimento de todos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente a todos. Teve gente que eu acho que não estava no primeiro encontro, então me permita dar uma breve explicação sobre o nosso curso. A nossa ideia é trazer temas voltados à saúde, tanto saúde de itens práticos do dia a dia, também da saúde mental, quanto a gente vai ter dias que vão ter palestras sobre alguns acessos a serviços públicos, enfim, a saúde de uma forma mais ampla. São 10 encontros, cada encontro abordando um tema. A nossa ideia é ajudar tanto os líderes de saúde nos seus conhecimentos, quanto em dar opções e visões de temas que possam ser abordados dentro das igrejas, né, de acordo com as necessidades de cada comunidade, tá? Então, o tema, hoje nós temos dois temas. O primeiro tema é a higiene doméstica. E quem vai passar para a gente é a Patrícia Uchoa, que ela é enfermeira, presidente da Associação Criacionista Internacional de Terapeutas Naturais e nossa aluna de mestrado em promoção à saúde no UNASP. Patrícia, fique à vontade, é com você os próximos minutos. Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar com vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar primeiro cada um por ter feito a inscrição, por estar dedicando um tempo para aprender, para aprimorar, para avançar no conhecimento, para servir melhor. Porque nós estamos aqui é para servir melhor. E eu queria também parabenizar a professora Patrícia,
e o pastor Dene também pela iniciativa. Eu acho assim louvável esse momento aqui, esse encontro que está acontecendo, esse curso que está sendo realizado. Então, que Deus abençoe a todos. Eu queria começar de uma maneira assim, bem simples, falando para vocês que vocês vão encontrar no decorrer do caminho de vocês tanto pessoas para falar da saúde da alta sociedade, da média e ainda pessoas mais simples. Então, aquele que ama falar de saúde, aquele que é um líder da saúde, ele precisa ter uma característica muito importante ao falar e ensinar sobre saúde. E eu acredito que o resumo do meu pensamento está em 1 Coríntios 13, 4 a 7, que fala sobre o amor. Não adianta eu falar de higiene se nós não soubermos amar para ensinar. Então, o amor, ele é o princípio de todo o ensinamento e eu queria compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou fechar aqui essa tela do Mac, vou ir passar para o computador atrás do meu para fazer o compartilhamento então do tema de você para vocês hoje com outro computador. Vocês me ouvem? Opa! Vocês me ouvem e me veem aqui bem, né? Por essa tela? Sim, Me deem um sinalzinho se está tudo ok. Se sim, conseguem me tá ouvir tudo bem. certo, Patrícia. Vocês conseguem me ouvir bem? Ok? Ok. Então tá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Ok. Tá a tela cheia para vocês? Sim, tudo certo. O que a gente vai trazer para trazer uma reflexão para vocês, vocês podem achar assim que é muito básico, muito simples, mas vocês vão pegar a diversidade no campo, aonde vocês vão agir na igreja, seja numa comunidade, seja com pessoas com características diversas. Então, assim, a higiene doméstica sempre vai estar em alta, né? A gente tem que começar com isso, mas a gente precisa pensar no seguinte: como que se deu o pensamento, a reflexão sobre higiene até chegar ao nosso tempo, né? Antigamente era visto de maneira individualizada, não é como a saúde pública hoje preconiza que a higiene ela tem uma relação com a saúde, com o eixo saúde-doença. Não, não era pensado dessa forma. Isso foi construído e no Renascimento começou-se a se perceber a correlação entre saúde e doença. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje indicadores de que lavar a mão, escovar o dente, são meios essenciais, como tomar banho também todo dia, manter uma casa organizada, são meios essenciais para se ter saúde. Então, eu queria passar algumas dicas para vocês, que assim, a professora Patrícia, quando me apresentou, eu sou enfermeira, intensivista, emergencista, também sou naturopata, e às vezes no escutar alguma coisa, um paciente ou um familiar, a gente vai pegando umas dicas que a gente pode fazer uma educação em saúde para ser mais assertivo, né? É claro que a gente tem que perceber quem a gente está falando, qual a camada social que a gente está falando, para que a gente possa robustecer o nosso nível de arguição, ou então ser mais simplórios na nossa fala, para poder ser mais assertivo e alcançar as pessoas que nós estamos tendo acesso, então, tá bom? Então, algumas dicas. Primeiro, é muito importante a gente orientar o banho diário. Ah, Patrícia, mas isso é tão óbvio. Parece que é óbvio, mas não é tão óbvio assim para todas as pessoas. A gente pega muitas pessoas
que ela precisa ser orientada sobre a importância da higiene na pele, do porquê que tem que fazer uma higiene na pele, a renovação da célula, retirar o excesso de suor. Quando você lava a sua pele, você esfrega a sua pele, você tem toda uma renovação celular e, além disso, você faz com que o seu sangue circule melhor. Você tira sujidades e isso é muito importante. Escovar os dentes. Eu vou pular essa parte de escovar o dente, que daqui a pouco a Amanda, a dentista, vai falar. Então, eu vou guardar essa parte de escovar o dente com vocês, ok? Pelo menos 3 vezes ao dia, ou então quando fizer algum tipo de alimentação, alguma refeição, mas eu vou deixar isso para ela falar. Cuidado com a roupa. A gente pode pensar assim: poxa, Patrícia, mas isso é tão óbvio, vocês vão estar me ouvindo falar sempre isso. O óbvio para mim pode não ser o óbvio para outra pessoa. E pelo contrário, nós temos que ter amor. Por isso eu comecei falando de Coríntios, né? Coríntios fala sobre isso, que o amor é bondoso, é paciente. Como líderes de saúde, nós temos que ter equilíbrio. Porque assim, a gente pega muitos líderes de saúde com olhares, às vezes, que, dependendo da sua colaboração, vai afastar mais do que agregar, né? Então, a gente precisa ter essa percepção na hora de orientar. Tá Pessoa que ouvindo bem daí, mano? precisa, pegou uma pessoa que precisa de orientação sobre a roupinha, seja a mãezinha com uma criança pequena, ou um idoso que muitas vezes tem incontinência urinária, precisa ser orientado. Nós devemos, com amor, fazer isso. Orientar também sobre a higiene dos cabelos e das unhas. Muitas vezes, algumas pessoas elas precisam de orientações sobre pediculose, o chamado piolho, né? E também sobre caspa, sobre a importância de lavar o couro cabeludo, de manter o cabelo higienizado. Então, assim, é muito salutar nós termos a sensibilidade de orientar. Bom, pegamos uma pediculose, o que que vamos fazer? Existem medicações que os pediatras podem prescrever, mas algo muito simples em casa é a higiene, é lavar a cabeça, é passar um pente fino e colocar algo que, na minha expertise de enfermeira, a gente sempre coloca uma coisa tão simples que você tem em casa. Sabe o que que é? O vinagre de maçã, coloca na cabecinha, passa o pente fino e sai muito piolho, pediculose, que a gente chama, vai tirando as lentes. Então, cuida da unha da criança, da unha do idoso. Se for diabético, cuidado com a unha do pé do paciente diabético, porque pode ter uma lesão e isso vai causar uma infecção e vai causar muitos outros problemas com esse paciente diabético. Então, é importante ensinar a escovação da unha, tirar aquela sujidade pretinha da unha. E isso tudo fala muito do amor, da preparação que o líder de saúde tem, por isso está exercendo a sua liderança. Lavar as mãos. Como uma enfermeira, é claro que eu vou falar sobre lavagem das mãos, porque as minhas mãos, ela serve como, ela vai carrear, ela vai levar sujidades de um ambiente para outro, de uma pessoa para outra. E, e se eu tiver o costume de lavar as mãos, eu vou explicar para vocês rapidinho, de uma maneira assim, bem simples, que vocês não precisam seguir a técnica corretinha de lavagem das mãos. Coloca água e sabão nas mãos de vocês, esfreguem a palma da mão, façam assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver meus dedos direitinho. Se vocês quiserem, eu não estou ensinando a técnica da enfermagem, mas ó, vai esfregando, dedo por dedo, esfrega dedo por dedo, até todos os dedos aqui. Eu acho que vocês já conseguem tirar muita sujidade de uma maneira bem simples. Se vocês têm aliança na hora de cozinhar, tira a ornamentação para vocês fazerem a lavagem da mão ideal e poderem manipular o alimento de vocês
sem nada que venha carrear uma sujidade na hora de vocês fazerem a comidinha de vocês também. É, lavem as mãos antes de manusear coisas na cozinha. Lavem a mão antes de ir ao banheiro, depois que forem ao banheiro também. Quando vocês manusearem animais domésticos, um gatinho, um cachorro, lavem a mão também de vocês antes de colocar na boca, antes de cuidar de um idoso, antes de cuidar de uma criança, né? Isso tudo antes de mexer na geladeira, em coisas de comida, lavem a mão de vocês. Mas a questão é só a lavagem das mãos? Não, tem um outro detalhe. Vamos evitar andar descalço no ambiente de animais. Usem as sandálias na hora de vocês, orientem também a usarem sandálias às pessoas que vocês estiverem em contato, porque as fezes dos animais liberam possibilidades de você vir a contrair bicho do pé, ou você vir a contrair vermes, você vir a se contaminar. Então, na hora de você limpar o ambiente doméstico, é sempre importante você proteger os seus pés. Se tiverem uma feridinha, calça um tênis, calça um sapato, vai lá e lava o ambiente doméstico, sempre da forma correta, com água, sabão, não adianta só jogar água. Tá? Tem que ser com água, sabão. Se quiser colocar algum outro desinfetante, faça isso que vai ser muito, muito bom. Vamos cuidar das nossas roupas, então. Eu lembro um caso que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou tentar ser objetiva porque eu sou muito falante. Quem me conhece sabe disso. Me impactou. Eu fui enfermeira do Hospital Adventista Silvestre aqui do Rio de Janeiro durante muitos anos. E eu peguei duas pacientes, uma com miíase vaginal e outra com miíase no peito. E a história dessas duas pacientes era que ela não lavava as suas peças íntimas, as suas roupas íntimas da forma correta. E foi assim impactante para mim ver a cena que elas chegaram para mim. Foram em momentos diferentes, mas marcaram a minha vida profissional. Então, na hora que vocês lavarem a roupa de vocês, na hora que vocês principalmente lavarem as peças íntimas de vocês, não permitam, não mantenham no banheiro, né? Por quê? Porque ali é um ambiente Viu, Patrícia? propício, úmido. Não manter roupa ali. E daqui a pouco vocês podem desenvolver uma candidíase sem necessidade alguma. E aí vem uma mosca, vai lá, posa, aí vocês não veem, seca, coloca de volta a peça íntima daqui a pouco em vocês, e aí vocês estão com um problema maior. Tá? Então, na hora de vocês lavarem as toalhas, as roupas íntimas de vocês, coloquem ao sol. O sol é excelente para manter higienizada a roupa de vocês, né? Cada um da casa tem que ter a sua própria escova de dente, a sua própria toalha de banho, porque a toalha de banho pode carrear de uma pessoa para outra também vermes, alterações de saúde, fungos, vírus, bactérias que vocês não querem, ok? Então, é importante vocês ficarem atentos até com essa questão de ter certeza que guardou a roupa seca, não deixar a roupa úmida. Porque às vezes a gente pensa que a roupa está seca, mas tem um pedacinho ou outro que a roupa ainda está úmida e isso não é positivo. Banheiro, evitar sentar. Eu escuto muita gente falar para mim, Patrícia, quando eu estou viajando, preciso ir ao banheiro e aí eu uso chuveirinho. Esse chuveirinho público, jamais se utilize dele. Foi na casa de alguém, não utilize o chuveirinho. Procure evitar sentar nos vasos sanitários públicos. Faça isso só em última chance, de última oportunidade que vocês tenham, assim, no sentido de que não tem outro meio. Façam, mas cubram o vaso sanitário com papel higiênico, ou mantenham guardado na bolsa de vocês, vende em farmácia,
um plástico que envolve o vaso sanitário, mas não sentem direto. Tenham cuidado na posição que o rolo de papel higiênico vai estar. Tem que estar oposto, sempre em oposição à lixeira do banheiro. Por quê? Porque se você deixar o papel higiênico bater na lixeira do banheiro, isso você pode ficar contaminado com várias coisas. Então, nunca faça isso. É um erro assim que eu percebo muito comum, que normalmente a lixeira do banheiro fica na mesma posição, no mesmo lado, logo embaixo do papel higiênico. E alguns lugares ainda colocam o papel higiênico em cima da lixeira do banheiro. Não façam isso. Na hora de darem descarga, fechem a tampa do vaso. Sempre fechem a tampa do vaso. Isso é muito importante também, ok? Não compartilhem roupa íntima, calcinha, cueca, sutiã, batom com qualquer outra pessoa. Pelo contrário, isso é utensílio individual. Não coloquem também tapete, tênis, chinelo para lavar dentro da sua máquina de lavar. Eu sei que isso pode parecer muito radical para vocês, mas vamos pensar. Se eu pego o tênis, o chinelo, o tapete, o tênis que vai para todos os lugares e vou lavar na minha máquina de lavar, aquele ambiente passa até contaminado. Eu não faço desinfecção na minha máquina de lavar. E aí eu pego a minha calcinha, a cueca, a calcinha de um bebê, ou então uma toalha, um pano de prato e coloco ali, o que que vai acontecer com aquilo ali? Então, são reflexões que a gente precisa ir desenvolvendo e passar a não fazer mais. Vamos para o próximo. Lavar bem as frutas e verduras e qualquer outra coisa que possa ser lavado antes de colocar na geladeira, né? Se você puder lavar, dá uma lavada, mantenha sua geladeira sempre limpa, porque ali é um ambiente que eu costumo falar que a nossa geladeira é um ambiente sagrado da nossa cozinha. O máximo limpo possível, porque dali vai para o meu prato. Quando é cru, vai diretamente para o meu prato. Quando não é cru, vai passar ou pelo forno, ou pela boca do fogão ali, vai esquentar um pouquinho. Mas a gente sabe que existem bactérias extremamente resistentes ao calor, porque senão, se não fossem resistentes ao calor, não precisariam das autoclaves dos hospitais, correto? Se bastasse esquentar, ou ferver uma aguinha, ou fizesse alguma coisa e jogar ali em cima, não ia precisar de autoclave. Patrícia, você está sendo muito extremista, não estou, não. A gente pega H. pylori fácil. Por quê? Porque a gente muitas vezes não higieniza de forma correta as nossas verduras, as nossas hortaliças. Então a gente precisa se atentar a esses detalhamentos, tá? É, então, lave bem, passe bicarbonato, deixe uma hora na água bicarbonatada, isso vai ajudar vocês, e depois vocês enxaguem. Lavou, cubram o alimento de vocês com um paninho, porque senão pode vir mosca, posar, e aí vai ter outro problema. Então, a gente sempre tem que ter pensamento correto, e isso tudo que eu estou falando para vocês pode ser desenvolvido palestras de saúde dentro da igreja de vocês, dentro da comunidade de vocês. Isso é muito importante. Evite a compartilhar copos, pratos, talheres ou qualquer tipo de objeto que vocês levem à boca. Vamos lembrar do Covid-19? Será que é só o Covid-19 que passa pela saliva? Não, gente. Então a gente precisa manter sempre uma cautela para evitar qualquer tipo de problema que venha ocasionar para mim e para minha família posteriormente. Não durma com animais, gente, na mesma cama. Não beije na boquinha dos animais. Então, assim, não vamos beijar na boca dos animais. Por quê? Porque a boquinha do animal tem uma flora que pode passar para mim, para o meu filho ou para alguém da casa, o que eu não quero, seja vírus, bactéria, seja o que for, tá? Então, eu estava lendo alguns artigos, até meningite pode ocasionar através só da saliva do animal. Deixa eu passar minha telinha para cá. Meu quintal precisa ser higienizado? Sim, gente.
Porque o meu quintal pode ter rato, barata, os bichinhos, formiga até. A formiga é uma vetora, gente. Ninguém dá nada pelas formiguinhas, mas a formiguinha vai lá, vai, anda em tudo quanto é cantinho, vai lá no meu pãozinho e tenta comer o meu pãozinho. Se eu der bobeira, vai lá na minha maçã. Se eu deixar uma maçã cortada no meio, daqui a pouco tem uma formiguinha, a formiguinha está na banana. Ela é uma vetora, então a gente precisa ter uma cautela com moscas, com barata, com rato. Então, ó, ter cuidado ao acondicionar os lixos domésticos. Sempre manter envolvido em saco plástico, se possível, dentro da sua realidade, separar o que é cada um dentro da sua cor correta para poder ser descartado da forma correta, ok? Posso queimar o lixo no meu quintal? Não, não pode. Existem alguns lugares que têm até uma legislação sobre isso, e eu estava até olhando um pouco. Além de não poder, a fumaça é tóxica, libera monóxido de carbono, dioxinas, furano, metais pesados e causam problemas respiratórios. E eu estava olhando aqui, existe em alguns lugares uma legislação, a Lei 9.605 de 98. Isso pode gerar multa. Então, não façam isso também, tenham cautela, porque muitos idosos chegam em insuficiência respiratória em hospitais por causa dessa questão toda. E crianças também são estimuladas, às vezes, sem necessidades, tá? Então, já indo para uma conclusão com vocês, mantenham a casa de vocês sempre arejada, janelas abertas, ventiladas, um ambiente gostoso, uma casa limpinha, cheirosa, varram a casa, passem pano no chão, usem o que vocês desejarem que for cheirosinho, mas que não estimule alergias, mas que ao mesmo tempo possa ser bactericida também. Então, faça a desinfecção do seu banheiro. Cuidado ao usar água clorada, porque isso pode estimular também algumas alterações respiratórias, tá? Mantenham a casa organizada, porque um ambiente organizado, o que que vai fazer com a gente? A nossa mente vai se ajustar melhor e mais harmonicamente no ambiente organizado. Existem estudos que falam que em alguns lugares, quando tem uma alteração na imagem, um pis, foi lá, picharam a parede, e a pessoa foi lá e limpou na hora, ela já corta o fluxo do próximo ir lá e pichar também. Agora, se um vai lá, picha, ficou, vai lá um bagunça, ninguém consertou, vai ficar na normalidade. Aí o outro vai pichar, o outro vai quebrar, a janela está quebrada, o outro vai quebrar também, porque virou normalidade. Então, vamos deixar um ambiente doméstico mais organizado possível, porque isso vai ajudar ainda mais quem tem criança em casa também, tá? Então, já falei sobre descarte. E deixa eu só ver se esse aqui realmente é o último, eu vou descompartilhar com vocês. Ok, descompartilhado, não tá, gente? Ok. E para mim foi um prazer enorme poder contribuir um pouco com vocês com esse tema que eu acho extremamente importante, embora pareça ser algo muito básico, mas ele tem uma relevância enorme. Quem é da saúde sabe disso, eu não conheço o grupo que está aqui, mas porque a gente lida com todas as camadas sociais. E em algum momento, o nosso olhar clínico vai pegar e vai perceber uma necessidade de uma orientação. E se a gente não tem essa orientação, como dar orientação? Obrigada a todos e que Deus abençoe. Obrigada, Patrícia. Me permita fazer alguns comentários e complementos aqui. Sim, Eu sou nutricionista, né? Eu não sei, eu falei isso no outro encontro, mas não sei se todos aqui estavam. E aí eu queria aproveitar, né? Puxando aí a sardinha para o meu lado, a parte aí de complementar algumas questões, principalmente dessa parte da cozinha, né? Tem alguns itens três coisas que eu
gostaria de falar em relação a isso. Uma é, ainda pensando nessa parte de higiene, quando a gente vai cozinhar, as tábuas que a gente corta os alimentos, é bom a gente ter uma tábua para cada tipo de alimento. Por exemplo, quem come carne, é bom ter a tábua da carne. Ter outra tábua para cortar as verduras, os legumes e as frutas. Tentar não misturar. Isso é muito importante, tá? Por conta de algumas contaminações cruzadas. Na hora de deixar coisas na geladeira, tentar separar isso, às vezes separar por prateleiras também esses tipos de alimentos. Porque existe uma questão, quando a gente está falando das carnes cruas, existe uma questão de contaminação cruzada. Então, é fundamental a gente ter esse olhar. Outra coisa, esses lixinhos de pia. Não é recomendado ter lixinho de pia. Uma hora que você está cortando muito, estou cortando, descascando frutas, legumes, e tal, abre um saquinho que você joga ali naquele momento, e depois você já tira e já coloca no seu lixo orgânico. Não deixar lixinho de pia, esse lixinho exposto ali na pia por muito tempo, tá? Em relação à higienização, a gente tem nos postos de saúde um produto que é o hipoclorito de sódio. Ele é o mais recomendado para higienizar esses alimentos, tá? Existem estratégias, às vezes, de usar vinagre, usar o bicarbonato, como a Patrícia falou, estratégias, às vezes, de usar até água sanitária. São estratégias, às vezes, que é o que tem no momento. Mas o hipoclorito de sódio é o que é mais recomendado e a gente pega gratuito no posto, tá? Então, é a melhor, lavar com água corrente, deixar de molho nesses produtos. Tá bom? Muito obrigada por esse tema. Agora a gente já vai passar para o próximo. A nossa próxima palestrante, ela está num plantão, deu uma pausa para vir falar com a gente. A Amanda Vidal, ela é dentista, especialista em ortodontia e estratégia de saúde da família. Também a nossa aluna, nossa mestranda em promoção à saúde no UNASP. E ela vai falar hoje para a gente de saúde bucal. Amanda, eu vou compartilhar, tá? Para você, que eu acho que aí você não está podendo Não consigo. compartilhar. Hã? Posso? Pode. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, me chamo Amanda. Como a professora mesmo disse, eu faço um mestrado, né, em promoção de saúde. Fiquei muito feliz em estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco do que eu vivencio todo dia, né? Então, o tema que eu trouxe hoje, né, a saúde bucal e a saúde geral, é muito comum a gente ter essa ideia de que a boca está meio que separada do corpo, né, e tá muito mais como uma aparência estética. E, na verdade, ela tem várias funções, né? Então, é por meio dela que a gente se alimenta, que a gente fala, que a gente se relaciona socialmente. E, além disso, a boca ela é uma porta de entrada de diversos agentes patógenos que causam doenças. Então, cuidar da boca, né, da saúde bucal, é cuidar também da qualidade de vida e da prevenção de doenças. Pode passar, professora. Passa mais uma, por favor. Ótimo. E como é que a gente pode fazer isso de uma forma prática, com cuidados preventivos, né? Então, o uso do fio dental, a escovação pelo menos 3 vezes ao dia, com creme dental fluoretado, que é com flúor, né? Então, tem muita essa polêmica do uso do flúor, mas é recomendado que se use, né? Isso ajuda a prevenir cáries, enfim. A hidratação, né, com água, consumo da água da forma certa, redução de consumo de açúcar, né? Então, como a gente está falando, a gente tendo uma dieta equilibrada, a gente também favorece, né, a nossa saúde bucal. Então, esses pequenos hábitos que são simples, eles fazem grande diferença, assim, na prevenção. Pode passar, professora.
Então, é fundamental a gente entender que a boca ela influencia diretamente em outras condições do nosso corpo. Então, eu vou destacar alguns exemplos, né? Então, quando uma gestante ela tem infecções bucais, como gengivite, periodontite, o organismo ele vai reagir, né, diante dessa condição com um processo inflamatório, né? E esse processo ele vai liberar ali algumas substâncias inflamatórias que podem atravessar a barreira placentária, né, que envolve ali o neném, e aí trazer aí riscos de parto prematuro, né? E crianças nascendo com baixo peso. Então, a importância aí do pré-natal odontológico, né? Então, é importante sempre estar trabalhando com uma equipe completa. No caso aí da diabetes, então a gente tem uma relação de mão dupla entre a diabetes e a periodontite. Não sei se vocês sabem o que que é. A periodontite é quando a gente tem uma inflamação no tecido de suporte dos dentes, né? Então, em casos mais graves, a gente vai tendo uma inflamação não só na gengiva, de sangramento, secreção de pus, mas a gente vai perdendo o osso, né? Então, a gente tem uma presença de uma inflamação mais constante, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar daquela pessoa que, de repente, do nada, ficou com o dente mole ou perdeu todos os dentes. Isso é bem comum, viu? Então, em pacientes diabéticos, né, eles têm uma tendência a desenvolver a periodontite, e quando a gente não cuida dessa parte odontológica, a gente aumenta a resistência à insulina, ou seja, a gente não ajuda no quadro dele ali, né? Então, ele está, às vezes, achando que está tudo bem, está tomando medicamento, fazendo todo o acompanhamento médico, mas, por não cuidar da parte odontológica, ele não está ajudando no seu quadro geral. Então, as doenças cardiovasculares, né, que as bactérias presentes na boca, elas podem cair na corrente sanguínea, contribuir ali para a criação de placas de ateroma nas artérias, aumentar o risco de acidente vascular cerebral. Então, quem tem, na verdade, uma inflamação bucal tem um fator de risco adicional, né, para quem tem predisposição a problemas cardíacos, infecções bucais como abscessos, dentários ou gengivais, se não tratados, eles podem ter essas bactérias entrando na corrente sanguínea e isso causar uma bacteremia, evoluir para uma sepse, uma coisa mais complexa, né? Então, às vezes, uma dor de dente que era algo simples, pode ter um desfecho sério e atingir essa parte da saúde geral. Então, a boca, ela, na verdade, não está isolada, né? Ela conversa com todo o nosso organismo, influenciando, né, nesses processos inflamatórios, metabólicos, cardiovasculares e até gestacionais. Então, quando a gente cuida da boca, a gente ajuda a prevenir outras complicações no restante do corpo. Pode passar, professora. Muitas doenças sistêmicas, elas dão sinais na boca, né? Então, neoplasias como câncer, HIV, alterações causadas por medicamentos. Então, a gente tem aí muito comum uma inflamação gengival, a gengiva ela fica muito edemaciada, com sangramento espontâneo, boca seca, anemia também tem a presença de aspectos bucais. Então, ir no dentista, né, ajuda a gente a diagnosticar, às vezes, de uma forma mais rápida, ajuda também a gente a atuar como um sentinela da saúde geral. Pode passar, professora. Então, cuidar da boca não é apenas ter dentes bonitos, né? É parte da saúde integral. Doenças orais, elas têm repercussões sistêmicas importantes e o cuidado odontológico vai além do tratamento, né? É prevenção, é diagnóstico precoce, é promoção de saúde. E se a gente acredita que o corpo é um templo, cuidar da saúde da boca também é cuidar da vida. E eu queria agradecer a participação. Se tiverem alguma dúvida, eu estou disponível. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda, por nos enriquecer aqui com essas informações, né?
tão importante sobre como a relevância dessa parte, né, do nosso corpo, que não é só, de fato, uma parte estética. Já já eu vou abrir esse momento, vou olhar aqui o chat, tem algumas perguntas, mas eu queria aqui, para finalizar esses dois encontros, agradecer a, a Patrícia e a Amanda por terem vindo hoje trazer um pouquinho aqui dos seus conhecimentos. Muito, muito obrigada, viu?